Meus queridos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta. Quem trouxe a Bíblia, levante sua Bíblia bem alto, por favor. Amém, glória a Deus. Quem trouxe no smartphone também não tem problema, pode consultar também. Você não pode ir para o WhatsApp, para o Facebook, nem para o YouTube agora. Mas quem trouxe no celular não tem problema consultar. Mas é importante que você esteja com a sua Bíblia na mão agora. Nós vamos dar continuidade à mensagem sobre maturidade cristã. Na mensagem anterior, nós demos aqui uma definição breve, prática, sobre o que é maturidade e o que é preciso para se ter maturidade. Hoje eu quero falar sobre coisas que são pertinentes à imaturidade, ou o que caracteriza um crente imaturo. Quais são as marcas? O que é que denuncia um crente imaturo? Eu falei para vocês na outra mensagem que Deus nos chamou para o crescimento. Deus não nos chamou para sermos crentes mesquinhos, raquíticos, que não crescem, que não desenvolvem. Deus nos chamou para o crescimento. Jesus disse assim uma vez: eu vos chamei e vos nomeei para que vades e deis frutos. E tem mais: e o vosso fruto permaneça. Então Deus nos escolheu para o crescimento espiritual. Deus não chamou você para ser o tempo todo menino. Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 13:11 que ele deixa implícito em suas palavras que há tempo de ser menino, mas também há tempo de ser adulto. Ele fala: quando eu era menino. Depois ele usa a expressão: agora que cheguei a ser adulto. Então, na vida a vida humana é feita de fases, de etapas. E se você fica o tempo todo na fase de criança espiritual, é sinal de que há alguma coisa errada com a sua saúde espiritual. Imagine você tem um filho e de repente você descobre que o seu filho não cresce. Obviamente você vai ficar preocupado. Você vai querer levar essa criança para o médico. Vai querer que se identifique qual o problema desta criança. A mesma coisa na vida espiritual. Um crente que aceita Jesus como Salvador, uma pessoa, melhor dizendo, que aceita Jesus como Salvador, passa a ser crente em Jesus, imediatamente ela é convidada a uma vida que vai progredindo, e Paulo usa a expressão, até chegar à estatura de um varão perfeito. Se você me entende, diga amém. Outro dia eu via um pregador muito famoso falando assim: olha, família tem criança também. Família tem criança, onde tem criança é sinal de que vai ter os adultos, e fez aquela coisa e tal. Vamos considerar os meninos e vamos não sei o que e tal. Ele estava falando daquele pessoal que faz meninice na igreja, né? E aí o pessoal do reteté, o pessoal da meninice começou: aleluia, isso aí é verdade e tal. Bem, é óbvio que a gente tem que compreender o que é menino na fé. Mas esse tipo de pregação parece mais que estimula as pessoas a continuarem a ser meninos do que a estimularem a sair do estado de menino. Aí o pessoal fica numa euforia: aleluia, fala Deus. Aí olha para os pastores assim: está vendo aí? Tem que aguentar a gente. Bem, nós temos realmente que suportar o irmão mais fraco. Inclusive, nós estudamos isso aqui outro dia na escola dominical. Mas
Mas o irmão mais fraco, o irmão menino, precisa entender que ele não pode ficar o tempo todo sendo menino. Se ele fica o tempo todo sendo menino, é sinal de que ele está doente espiritualmente. Então, primeira coisa que eu quero falar para você, que é uma característica do crente imaturo, do crente menino, é que ele não está preparado ainda. Ele nunca, enquanto ele continuar menino, ele nunca ficará preparado ou nunca estará preparado para receber os alimentos sólidos da palavra. Ele nunca estará preparado para se aprofundar nas verdades mais profundas da palavra. Desculpe aqui a redundância. Pega um menino desse, um crente desse que está 2, 3, 4, 5, 10 anos na igreja, mas ele não cresce espiritualmente, e quando você coloca ele para aprender algo mais profundo da escritura, ele se escandaliza, ele não compreende, ele vai fazer uma interpretação sob a ótica da religiosidade, do fanatismo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, eu quero que você abra a sua Bíblia, meu irmão, e por isso eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta para você poder acompanhar. Grife se você veio com uma caneta. Paulo diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Olha, irmãos, que coisa séria. Eu não pude falar para vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ele fica tão raquítico espiritualmente, que ele, além de não crescer, além de não estar preparado para as verdades mais profundas da palavra de Deus, ele se torna carnal. Claro, ele se torna carnal por quê? Porque ele se torna uma pessoa incapaz de discernir as coisas espirituais, porque ele não consegue crescer, ele não consegue avançar. É óbvio, amados, que o caminho da maturidade se passa pelo discipulado, por um discipulado profícuo, um discipulado eficaz. E nenhum discipulado é profícuo ou eficaz se não for feito pela palavra de Deus. Abre a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, que foi um texto inclusive que nós usamos aqui na escola dominical no domingo agora. Atos capítulo 11, o versículo 26 diz assim: e tendo-o achado, isto é, Barnabé tendo achado Saulo, levou-o para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram o quê? E ensinaram o quê? Muita gente. Meu Deus. Você não está com a sua Bíblia aberta aí não, meu irmão? Atos 11, 26. Atos 11, 26. Eu vou falar o que está escrito em Atos 11, 26. E tendo achado, levou para Antioquia. Correto, sim ou não? E por todo um ano se reuniram naquela igreja
e ensinaram muita gente. Correto? Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados o quê? O que nós aprendemos aqui? É interessante que essa igreja está no começo da sua formação. No versículo 19 em diante, você vai ver como essa igreja foi fundada. A Bíblia diz que Barnabé, no versículo 22, foi enviado àquela igreja. Barnabé, quando chega naquela igreja, vê uma igreja ainda se formando, o pessoal novo na fé. Barnabé vai chamar Saulo de Tarso, e durante um ano Saulo e Barnabé ensinam a palavra naquela igreja, e eles fazem um discipulado tão profundo, amados, que a comunidade de Antioquia observou que eles passaram a se parecer com Cristo. Por isso a comunidade os chamavam de cristãos. Eu não sei se você está me entendendo. Aleluia. Isso quer dizer que aquela igreja cresceu. Aquela igreja passou a mostrar para o mundo que ela realmente pertencia a Cristo, porque aquela igreja foi ensinada na palavra de Deus. Se você está pensando que uma igreja robusta é uma igreja que enche, baseada à força da presença dos grandes pregadores, de conferencistas, esse é um crescimento falso. Isso aí é um inchaço. Desculpe aqui a palavra vulgar. Isso aí é um inchaço. Pensa que está forte, que está robusta, porque tem número. Mas uma igreja só se torna sadia quando ela substitui os movimentos pelo ensino da palavra de Deus. O que eu lamento é que vocês, quando a gente fala isso, vocês dizem aleluia, glória a Deus, mas vocês às vezes preferem esses cultos do que o culto de ensino. Vocês às vezes preferem as festas, os pregadores de fora, que chegam aqui, balançam vocês, levam vocês a se emocionarem, depois vão embora, mas depois quem vai cuidar da alma de vocês é quem está pastoreando vocês. Então Paulo está dizendo, vocês não estão preparados para o alimento sólido. Eu tive que dar o tempo todo leite, porque vocês insistem em querer somente leite. Quando eu estava no campo missionário, eu e minha esposa estávamos no campo missionário, nós ganhamos uma família num lugar chamado, numa regiãozinha chamada Melancias, não sei se não me lembra, e tinha umas meninas, já com idade de 8 anos por aí, que tomavam ainda café com leite na mamadeira. Para a gente aquilo foi um espanto, porque naquela idade não é mais para uma criança tomar leite na mamadeira, com 8 anos de idade não, 6, 8 anos não. Me parece que na igreja tem muitos crentes ainda tomando mamadeira ainda, no sentido espiritual, de maneira que quando o pastor, o discipulador procura preparar algo mais substancioso para dar, a pessoa fica perturbada, a pessoa diz que não entende,
manda uma mensagem para um, manda mensagem para outro. Porque um dos grandes motivos é porque a geração de hoje não lê Bíblia. Isso é fato. Isso é fato. A geração de hoje não sabe o que é Bíblia. Faça qualquer pergunta das verdades mais elementares da Bíblia Sagrada para muitos crentes de hoje, e eles não sabem responder. O pior, você senta numa classe de escola dominical para ouvir alguns professores de escola dominical e você sai preocupado, porque você percebe a falta de profundidade e de domínio no assunto. E só há uma explicação: as pessoas não estão lendo e não estão estudando a Escritura Sagrada. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Escute, eu sempre gosto de falar isso. E na sua lei medita. A meditação vai além da leitura. Você não pode querer crescer espiritualmente se você de manhã abre um texto ali na base do mamãe mandou eu dizer que eu vou escolher esse daqui. Eu vou sair, então vou ler aqui, vou tirar um texto na caixinha de promessas. Caixinha de promessa não é Bíblia. Aliás, caixinha de promessas são textos fora de contexto. A Bíblia não contém só promessas. A Bíblia contém advertências. A Bíblia contém condenações. Então a caixinha de promessa não serve para o crente. Eu não quero receber uma caixinha de promessa e aconselho a quem não tem substituí-la pela Bíblia, porque caixinha de promessa não é Bíblia. Caixinha de promessas são textos fora de contexto, e nem toda promessa que está ali é Deus falando para você. Desculpe eu lhe decepcionar. Não vá pensando que é Deus, porque nem sempre Deus está falando para você em um daqueles textos. Então, isso aqui é uma verdade, é uma coisa muito séria. Paulo está dizendo: vocês se tornaram carnais, vocês não são espirituais, porque vocês são incapazes de receberem o alimento sólido da palavra de Deus. E Paulo está dizendo: eu não pude dar esse alimento a vocês mais sólido, e agora também não posso dar esse alimento a vocês, porque vocês estão despreparados, vocês não vão entender, vocês vão ficar chocados, vai dar congestão espiritual em vocês. Se você me entendeu, diga amém, meu irmão. Olha o que diz Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Ao 3. Digo que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai.
Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Olha a expressão, nós quando éramos. Olha para mim, meu irmão, assim como um menino fica debaixo de tutor até uma determinada idade, dentro daquele contexto, assim são alguns crentes na igreja. Não sei se você está me entendendo, meu irmão. Tem crentes na igreja que fica o tempo todo debaixo de tutor. Ele nunca cresce. Ele nunca se torna, ele nunca se emancipa, espiritualmente falando. Eu fico assim observando os irmãos que ficam perdidos quando surge uma notícia na TV tipo assim: aprovou em tal lugar o uso do chip na mão. Aí fica, e aí, pastor, é o que é isso? E o que será? Vai ler a Bíblia, meu irmão. Por que você não vai ler a Bíblia? Quanto tempo você tem de crente? Fica o tempo todo debaixo de tutor, quer saber dos outros. O apóstolo João uma vez falou que diz assim, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui, 1 João, primeira carta de João. A gente vai tomar um tempinho aqui, mas vale a pena ler esse texto. Primeira epístola de João. Olha, diz assim, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 20. Mas vós tendes a unção que vem da onde? Do santo, e sabeis tudo. O crente precisa chegar nesse nível espiritual. O Espírito Santo está em você. A graça de Deus está em você. A palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E Ele é aquele que ilumina a nossa mente para nos fazer entender as verdades mais profundas da palavra de Deus. Por isso você não pode ficar o tempo todo como um menino espiritual, debaixo de tutor, sempre querendo que alguém lhe oriente. Você precisa ter a sua relação com Deus, a sua relação com a palavra de Deus. Se você me entende, diga amém. Efésios capítulo 4, versículo 14. Paulo diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina. A outra característica é que o crente imaturo, ele é instável na fé. Ele é levado por todo vento de doutrina. Imagine um crente 30 anos na igreja, seja aqui na Assembleia, seja lá em outra denominação, qual for, mas ele é 30 anos de fé. Depois de 30 anos de fé, ele diz assim: agora eu descobri a verdade. Foi um pessoal na minha casa, abriu a Bíblia para mim e me iluminou. Quer dizer que 30 anos da sua vida você estava perdido. 30 anos da sua vida foi de mediocridade. 30 anos da sua vida foi de escuridão. 30 anos da sua vida desperdiçado. Esses são crentes que estão na casa do Senhor. Aí quando aparece uma coisa assim encantadora, uma coisa bonita, aí ele diz: agora eu descobri a verdade. É levado, Paulo está dizendo aqui, é levado por todo vento de doutrina.
basta aparecer uma coisa aparentemente mais encantadora, que ele fica maravilhado. Olha a expressão de Paulo: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Essas pessoas elas são facilmente convencidas por pessoas carnais, que distorcem as verdades profundas da palavra de Deus, as verdades elementares da palavra de Deus. Imagine, camarada é salvo por Jesus, ele é salvo pela graça, porque Paulo disse em Efésios 2:8: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí ele descobre de repente que está na igreja errada, porque ele pecou, porque não usou o véu. No caso das irmãs, né? Ah, não, agora eu conheci uma igreja que me falou a verdade, eu tenho que usar o véu, porque se eu não usar o véu, eu estou fora do reino de Deus. Mas a salvação não é pela graça? O que o véu vai fazer? Ninguém é contra quem quiser usar véu. Nós não somos contra os irmãos lá da outra igreja que usa o véu. Não somos contra. Isso não altera em nada na nossa vida espiritual, porque véu é uma questão cultural. Não tem nada a ver. Quem usa não é melhor do que quem não usa, e quem não usa também não é melhor do que quem usa. Porque não é por isso que somos salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Todavia, um irmão fica maravilhado, encantado, vai levado por esse vento de doutrina, por essa coisa que para ele parece encantadora. Aqueles da igreja que são muquiranas, avarentos, não, sabe, eu vou passar para lá porque lá não paga o dízimo. Paga, olha, já tem uma ideia equivocada, né? Porque dízimo, ninguém paga dízimo. Eu não vou para lá porque, sabe, pastor, lá eu descobri que lá não paga dízimo, lá não dá o dízimo, e segundo pastor, lá não tem pastor. São os crentes que são muquiranas e também não querem se submeter à autoridade espiritual. Aí eles acham, agora por que isso? Por que isso? Por que isso? Não conhece, não consegue crescer, não consegue avançar, não tem relação pessoal com o Espírito Santo, não tem relação pessoal com a palavra de Deus. Quando eu disse para vocês que o Salmo 1 diz que medita, a meditação é um ato onde se gasta tempo. Onde se gasta tempo. Meditar é procurar entender, é procurar compreender. Meditar é gastar tempo para se chegar a um determinado objetivo. E os crentes não estão gastando tempo com isso, com a Bíblia. Um culto como esse aqui, esses crentes cujos ouvidos já estão cheios, Paulo disse, cheio de comichão, esse culto para ele é entediante. Só que esse amado irmão não percebe que quanto mais ele fica sem o alimento da palavra, mais fraco espiritualmente ele fica. Aí fica um tempo aqui na Assembleia de Deus, vai outro tempo ali para a Madureira. Depois quando percebe que não é a praia dentro da Madureira, vai lá para a Volta de Cristo. Para a Volta de Cristo. Quando percebe que não é a Volta de Cristo, vai lá para Batista não sei o que. Instável na fé. Isso é uma característica cabal de um crente imaturo, que não está fundamentado aonde? Na palavra. O Salmo primeiro que eu falei para você diz assim:
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Este varão será como que? Árvore plantada. Gente, isso fala de quê? De estabilidade. Ele é plantado. Glória a Deus. Junto a ribeiros de águas. O varão que medita de dia e de noite na palavra de Deus, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Essa árvore vai ser frondosa, essa árvore vai ser bem alimentada, essa árvore dificilmente vai cair. Aleluia! Ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, fala de estabilidade, e a Bíblia vai dizer, cujas folhas não caem. Isso fala de quê? Vitalidade, tem vida. Dá o seu fruto na estação própria, isto é, ele é produtivo. Glória a Deus. E tudo quanto fizer, prosperará. Glória a Deus. Por quê? Porque ele é guiado pela palavra de Deus. Para terminar, para a gente prosseguir numa próxima mensagem, um texto que eu sempre leio com os irmãos aqui, Hebreus capítulo 5, versículo 12. O escritor aos Hebreus diz assim: com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Eu já falei isso para vocês aqui, sim ou não? Sim ou não? Parece que vocês não lembram. São aqueles crentes que já era para ele estar ensinando a outros. Porque Paulo diz assim, olha, pelo tempo decorrido já era para vocês serem mestres. Já é para estar ensinando. Mas vocês se tornaram de maneira tal que vocês é que têm que ser ensinados. Não está habilitado. Olha, irmãos, quando eu comecei a me envolver com a escola dominical, eu tinha por volta dos meus 14 anos de idade. E eu nunca, desde que eu me entendo como crente, eu só falto à escola dominical se houver algum problema. Eu fui discipulado por um homem chamado Henrique, aqui da Adesal, Alto de Cotos, que partiu para o Senhor outro dia, logo nesse período, quando eu estava entrando na igreja. E o primeiro culto que ele me levou foi para a escola dominical. E já naquela época, o irmão Henrique dizia assim: a escola dominical tem 3 objetivos: evangelizar enquanto ensina, ensinar o novo crente e prepará-lo para o serviço cristão. A escola dominical, o que nós estamos falando da escola dominical, mas esse é o objetivo do ensino da palavra. É preparar, é fortalecer o cristão, formar o caráter de Cristo no cristão, no servo de Deus, e prepará-lo para o serviço cristão. Porque tem um bocado de crente que não quer se envolver com a obra de Deus. É claro, porque o caráter de Cristo não está ainda impresso nele. Porque uma vez que o caráter de Cristo está em você,
é formado em você, inevitavelmente você quererá trabalhar para Deus. Por que é que as agências missionárias, antes de enviar, fazem um curso praticamente de discipulado? Para nesse período formar no candidato a missões o caráter de Cristo, ensinando-lhe valores imprescindíveis para o caráter de um cristão, para que quando ele chegue a ir ao campo missionário, ele seja uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo. Mas a gente às vezes quer fazer diferente. A gente quer pegar o irmão, e na nossa igreja nós temos um costume, de querer ajudar as pessoas, dando às pessoas oportunidade para fazer aquilo que ela não está preparada para fazer. Não vamos chamar ele para fazer esse serviço para que ele não se entristeça, para que ele não saia. Irmão, você é louco? Você está matando essa pessoa. Você está destruindo essa pessoa, está impedindo essa pessoa de crescer, de passar pelas devidas etapas de crescimento espiritual, e ainda está prejudicando as pessoas a quem ela vai liderar, porque ela não está preparada. E eu sempre tenho dito, uma boa liderança nasce no discipulado. Liderança não nasce num seminário teológico. Liderança não é forjada em um curso, em uma escola bíblica de obreiros, de uma tarde. Eu tenho conversado isso com alguns colegas de ministério. Quando a gente está para consagrar obreiros, faz aquele escolão com um bocado de gente, uma grande parte preparada, e a gente acha que aquela escola grande ali vai formar o líder. Lê do engano. E aí a gente coloca no ministério um bocado de homem despreparado, porque liderança nasce, ela é forjada ao longo de um tempo. Os discípulos de Jesus foram chamados por Jesus, e Jesus disse assim: venham a mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Vocês venham a mim, eu vou ensinar a vocês a serem pescadores de homens. E Jesus fica com aqueles homens 3 anos aproximadamente, ensinando sobre valores, sobre perdão, sobre justiça, sobre amor, sobre humildade, sobre generosidade, ensinando aqueles homens, querendo formar na mente daqueles homens uma mente de verdadeiros homens de Deus. Jesus dizia: vocês são a luz da terra, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Olha, se seu irmão tiver necessidade de uma túnica, divida a sua com ele. Se seu irmão te pedir para você caminhar 1000 milhas, caminhe 2 com ele. Se alguém te der um tapa na face da outra, vocês devem amar as pessoas, vocês devem respeitar as pessoas. Para depois Jesus dizer depois da sua ressurreição: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque aqueles homens haviam passado pelo discipulado do Senhor Jesus. Aleluia. Mas para isso é preciso que a igreja entenda, que os crentes de hoje entendam, que o que lhe traz benefícios espirituais é o ensinamento da palavra de Deus. É Ele que faz você crescer espiritualmente. Sabe, desculpa, irmãos, esse vídeo está sendo gravado, vai para a internet, mas eu tenho que dizer isso, tenho que falar. Eu vejo os irmãos nas redes sociais divulgando pregações, supostas mensagens: olha como foi glória, olha como foi glória, que noite, arrebentou tudo. E quando a gente vai olhar o conteúdo, não passa de emocionalismo, não passa
às vezes de gritaria, não passa às vezes de falsas verdades, de pregações fora do contexto da palavra de Deus, e o povo fica o tempo todo bebendo esse alimento sem vitamina espiritual, que não aumenta, que não acrescenta em nada. É muita gritaria, muita emoção, muito contexto fora de contexto, para alegrar a multidão, para balançar a multidão, para se autoafirmar como um grande conferencista, como um grande pregador, mas sem conteúdo da palavra de Deus. Vocês precisam despertar. Vocês precisam acordar. Os crentes de Bereia entenderam isso. Eu vou encerrar com isso. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 17. Versículo 11. Atos 17, 11. Ora, estes quem? Os de Bereia, os irmãos de Bereia, foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Receberam a palavra. Quem era que estava ensinando a eles a palavra? Paulo, o grande apóstolo, o grande doutor. Mas eles foram examinar nas Escrituras para ver se o que Paulo dizia estava fundamentado na Escritura. Examinar é pesquisar. Nós, além de hoje nós estamos banalizando todo tipo de ato, vamos aqui dizer ato religioso. A leitura da Bíblia está banalizada, assim como o jejum está banalizado. O pessoal vem para a igreja de manhã, 7 da manhã, jejuar, e 9 da manhã vai para casa tomar café. E diz que jejuou. Você não jejuou, você só fez adiar o seu horário de tomar café. Só isso. Eu quero lhe dizer que Deus não recebeu o seu jejum, porque isso não é jejum. Por que Deus não recebeu? Porque Deus não viu o jejum. Você pode dizer isso? Posso. Estou dizendo, Deus não recebeu o seu jejum. Você só adiou o seu café, deixou para 2 horas ou 3 mais para frente. Porque jejum é abstinência. Um jejum no contexto judaico levava no mínimo 12 horas. No mínimo 12 horas. Então nós estamos banalizando todos os nossos atos espirituais, religiosos. Nós banalizamos a leitura da palavra, banalizamos o jejum, banalizamos a oração. Como é que você vai crescer espiritualmente? Que fique essa palavra de despertamento para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Nós daremos sequência nessa mensagem na semana que vem, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você, você foi chamado para crescer. Diga amém, meu irmão. Você foi chamado para crescer, você foi chamado para amadurecer, aleluia, para crescer em direção a Cristo. Glória a Deus.
para que quando venham as adversidades, você esteja plantado. A Bíblia diz em Salmo 125: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não mais permanece para sempre. Aleluia. Fica de pé, meu irmão, vamos orar e agradecer a Deus. Amém. Aleluia.